Olá! Ela é determinada, inteligente e movida pelo amor à profissão. Natural de Novo Hamburgo, a filha de seu Omar e da dona Lucília, atua no direito há 28 anos, em suas mais diversas áreas. Aos 51 anos, a esposa do Fernando, mãe do Alberto e da Fernanda, dedica-se à promotoria e confessa que precisará aprender a viver sem o trabalho quando a aposentadoria vier. Hoje teremos uma conversa de peso com Silvia Regina Becker Pinto. Grande prazer receber a senhora, doutora. Muito obrigada, presidente. Grande alegria, sempre tive muita vontade. E agora a gente está com um momento especial vivendo na sua vida e poder compartilhar isso aqui vai ser uma grande alegria, né? Mas eu quero, antes de chegar nesse momento, quero recuperar lá atrás. A senhora é natural de Novo Hamburgo, né? Sim, nascida em Novo Hamburgo. Hoje trabalha em Caxias. Caxias do Sul. Mas continua residindo grande parte da sua semana aqui, né? Finais de semana sempre aqui com a minha família, durante a semana em Caxias do Sul. Mas nascida na rua Barão de Ubá, mesmo a rua onde eu morei. Pois é. Só falta a gente ter perto da mesma idade, assim, né? E ter brincado junto. A senhora é muito jovem, então eu acredito que deve ser possível. Então, lá na Barão de Ubá, 155, no bairro Primavera. Voei muitas tranças lá, brincando de bicicleta dos outros, né? Jogando bolita, bolinha de gude, brincando de boneca, correndo na rua, naquele tempo dava, né? Subindo em árvores, né? Os vizinhos me incomodavam bastante. Deve ter curtido algum baile de carnaval lá no Flamenguinho. No Flamenguinho, muitos no Flamenguinho, baile de carnaval. E depois de moça ainda fui em baile lá no carnaval. Chegou a viver o Porteira Velha também? Porteira Velha na frente da casa da minha avó. A minha avó morava bem em frente à Porteira Velha, do CTG. Eu adoro aquele CTG. Doutora, a grande paixão da senhora, além do esposo e dos filhos, é essa profissão tão nobre que é o direito, né? Por alguns invejável, por outras às vezes desmerecida, mas indiscutivelmente muito importante para a nossa sociedade. Muito importante. Sabes que eu passei um momento muito difícil na minha vida logo que o meu filho mais novo nasceu e eu estava grávida da minha filha mais nova. Questão de um ano e pouco tinha o Alberto, que foi um acidente de carro do meu marido, em que ele teve traumatismo craniano e até com um amassamento cerebral. Nós passamos assim bastante dificuldades emocionais, financeiras e tal. E naquela época eu tinha trancado minha faculdade de Direito. E logo que ele se recuperou e que a Fernandinha tinha assim uma idade de 1 ano, eu retornei para a minha faculdade e o dia que eu cheguei em casa do primeiro dia de aula, eu disse para o meu marido assim: Fer, sabe como eu me senti? Eu me senti como se eu nunca tivesse saído de lá, como se eu sempre estivesse nos bancos da faculdade. Então, assim, esse amor pelo estudo, esse amor pela ciência jurídica, esse amor pelo enfrentamento das questões inerentes ao convívio social sempre me desafiou, sabe? E adorei sempre o estudo, especialmente na linha do direito, da filosofia do direito, na linha de instituições de direito de Estado, que eu sou mestre, na linha de ciências políticas, que é o meu doutoramento, né? E a minha vida sempre foi estudar, e meu paradigma de superação sempre fui eu própria, né? Sempre eu quis me superar, entender mais, compreender mais. Quando eu era pequena, o meu irmão Paulo, o único irmão que eu tenho, me colocou um apelido bem sugestivo, assim, mas que me define, a perguntolina. Porque tudo eu queria saber por quê. Pois eu tenho 51 anos quase, completo daqui a 2 semanas, e continuo sendo a eterna perguntolina. Eu continuo me indagando, eu continuo questionando, e pior é que eu passei isso, ou melhor, passei isso para meus filhos, né, para os dois, de não aceitar o não pelo não, nem o sim pelo sim, tudo querer saber por que a racionalidade, o porquê é a racionalidade das coisas, né. Então eu acho que o que está assim na minha verve é buscar a racionalidade das coisas. E que vocação para o embate, para a discussão, para o debate. É verdade, tem que uma leitura né? voraz, assim como Sim. os filhos também, leitores vorazes. Pois antes eu te falava que a gente foi na Feira do Livro, né? Fomos em 4 pessoas, eu, meu filho, minha filha e minha nora, e conseguimos a proeza de comprar 40 livros, né? Daí chega em casa e não sabe por onde vai começar. Eu tenho vontade de ter uma biblioteca online, de ter uma loja online de livros, só para atender o Alberto. Ah, é? Porque ele é um leitor voraz também.
E a gente faz um tipo de leitura que não é um assimilar para si. Sempre é um debate em torno do livro, né? Leu, lê isso, lê aquilo ali, e invariavelmente. O prazer de comprar o livro e dar de presente para alguém. É verdade. Isso é outro detalhe importante. E eu postei no Facebook, são assim de fazer dedicatória ainda nos livros, né? Os meus filhos. E todos eles, os dois são graduados em Direito, o Alberto advoga, a Fernanda hoje faz... Deve ser mais um orgulho, Sim, né? Sim, é um orgulho, realmente. Apesar de que o MP é o Ministério Público, aí eles não seguiram exatamente Não, o caminho. Porque o Alberto até teve alimentou em determinado momento o sonho, e não sei que a vida dele teria sido diferente do MP, mas é que ele também se decepcionou um pouco com algumas coisas e depois pegou gosto pela advocacia, pela liberdade de advocacia, de defender ideias dele próprio. E aí seguiu essa linha e ele é um excelente advogado. É o advogado que eu contrataria se eu precisasse contratar. Essa é uma linha dele, do advogado, a possibilidade de construir ideias? A possibilidade de construir, sem estar vinculado sequer administrativamente a alguém. Não que um promotor de justiça não possa construir ideias, não é isso. Mas é que eu tenho uma vinculação administrativa, né? Embora eu tenha liberdade, autonomia e independência funcional para fazer aquilo que eu entendo no âmbito jurídico, eu sempre tenho uma vinculação, né? Ele, por exemplo, se ele quiser ler, por exemplo, um livro para atuar numa causa amanhã à tarde, por exemplo, se amanhã fosse um dia de semana e ele fosse trabalhar, ele teria essa liberdade, amanhã não ir trabalhar e continuar lendo direto. É essa liberdade que ele não abre mão, né? E a subversão do direito cabe a quem? Como? A subversão do direito. A quem cabe o questionamento, a provocação de novas ideias do direito? O MP tem essa liberdade? Tem, o promotor de justiça tem, mas é que ele tem algumas... Ele tem orientações de corregedoria, ele tem orientações de tribunais superiores, ele está sujeito a súmula vinculante, por exemplo. Né? O advogado não, o advogado tem um leque maior de liberdade para trabalhar, né? Para discutir, questionar, provocar mudança do direito. Sim, eu acho que o advogado tem mais liberdade nas discussões de teses. Não que o Ministério Público não tenha, não que o Judiciário não tenha, através da jurisprudência, não é isso. É uma liberdade assim, mais ampla e menos restrita. Como promotor em Novo Hamburgo, e eu quero falar muito nisso, porque foi um momento muito marcante que até hoje reverbera por aqui. Né? De vez em quando tem uma confirmação de alguma ação que eu movi, mas é que eu perdi também o contato, né? Também perdi contato com a matéria da improbidade. Por mais de 6 anos aqui em Novo Hamburgo. Sim, Conhecida nessa oportunidade como a caçadora de políticos. Pois é, mas não só em Novo Hamburgo, eu trabalhei também no Projeto Veraneio com meu colega Amilcar Fagundes Macedo, e ali nós também tínhamos um outro apelido que era o caça-prefeito, né? Mas é que faz parte, né? Alguém tem que atuar no âmbito da improbidade e, pelas atribuições do meu cargo, era eu, né? E tudo que eu fiz na improbidade, fora da improbidade, eu procurei fazer bem feito. Fiz aqui, trabalho agora no júri, também procuro fazer bem feito. Né? Faz parte da minha personalidade e da minha formação e estilo de vida buscar sempre me superar. Se eu fazia isso na improbidade, hoje também faço no júri. Essa semana eu já fiz 2 júris, eu fiz 2 dias de audiências de manhã até à noite. Quer dizer, pobre, rico, branco, preto, de cor, sem cor, para mim não importa. Importa o meu trabalho e eu faço questão de fazer ele bem feito. Não faço por ninguém, eu faço por mim, porque eu só me satisfaço se eu tiver feito bem feito. A gente vive uma descrença total da classe política, né? E crescente, me parece, assim. A desconfiança, cada vez mais pessoas parece que assumindo essa condição como uma oportunidade de melhorar de vida e não de melhorar a vida das pessoas. O que motivou mais ainda a promotora Silvia Regina Becker-Pinto nessa atividade, quando ela exerceu exatamente essa atividade da improbidade administrativa, de buscar a conduta irregular dos nossos mandatários? Resgatar o conceito de república, certo? As coisas são nossas, não são deles. Fazer uma aproximação do que vem a ser governo e Estado. As pessoas confundem governo com Estado, porque quando nós falamos em Estado, nós somos o Estado, também nós. Né? O Estado existe para as pessoas, pelas pessoas.
e para promover a dignidade da pessoa e não para promover enriquecimento de políticos. E é essa a minha busca em termos de improbidade administrativa. Às vezes não são exatamente a fotografia da nossa sociedade. São porque as pessoas querem o poder pelo poder. De regra, se tu pensasse em termos de filosofia e ciência política, nós temos muitos pensadores, especialmente na Idade Média, que pontuaram bem isso e em anos de história isso não mudou. Por exemplo, um pensador inglês chamado John Locke, que ele que pensou na separação de poderes. E essa separação de poderes já tinha sido pensada anteriormente por Montesquieu com uma máxima assim: toda pessoa que exerce poder tende a dele abusar até onde encontre limites. Sabedoria eterna. Certo. Essa é uma sabedoria eterna, porque ele diz assim: se a pessoa exerce poder, ela tende dele abusar até onde encontre limites, que é um sistema de freio e de contrapesos em que um poder controla o outro. Só que nós estamos hoje vivendo de uma tal maneira que nós temos poderes se sobrepondo aos outros, entendeu? Por exemplo, a questão do... O judiciário legislando a toda hora, por exemplo. O judiciário legislando, a própria integração da corte... A partidarização da nossa Corte Suprema, né? Nós vemos assim que um determinado partido, e eu não estou falando só no partido que está no governo hoje, porque os outros também fizeram a mesma coisa, né? Então, a questão é as pessoas não entenderem que o Estado existe em função do homem, pelo homem e para o homem. O Estado tem que ser instrumento e não um objetivo a alcançar para a autossatisfação. É como eu procuro fazer na minha profissão. Eu não trabalho nem para mim e não trabalho nem para o Ministério Público. Eu trabalho para as pessoas. E para mim não existe nada mais gratificante, nada mais lindo, nada que me dê mais felicidade do que terminar um júri e ver a família da vítima vir me abraçar e dizer assim: doutora, nós não vamos recuperar uma vida que se perdeu, mas nós sentimos que uma etapa passou. Pelo menos no plano dos homens a gente sentiu que nós fizemos justiça. Muito obrigado. Então toda dor, todo cansaço, tudo que eu passei para chegar a esse resultado desapareceu e eu faço o giro e vamos para um próximo caso, para uma próxima empreitada, para uma próxima batalha. Essa batalha é diária, né? Sim, nós estamos... Existe realmente uma sobrecarga de trabalho. Existe. Em Caxias do Sul, eu trabalho numa vara criminal, que é a vara do júri. Nós só temos processos de júri, o que significa que nós só temos processos que envolvem crimes contra a vida. A objetividade jurídica é a vida, tentados ou consumados, não só homicídio. Homicídio, aborto, instigação ao suicídio, embora sejam mais raros, os deprástios que acontecem, na imensa maioria, são homicídios consumados e tentados. A vara onde eu trabalho, que eu sou titular, só faz isso. Então, hoje, na atualidade, nós estamos vivendo um regime de jurisdição compartilhada e temos 2 juízes. Tá? Temos 2 juízes, um só faz as audiências de produção de prova e o outro só faz os plenários de júri. Né? Então, tem júri todos os dias. E eu, na atualidade, eu sou titular da 4ª Promotoria Criminal, estou substituindo a 1ª Promotoria Criminal, estou substituindo uma parte da 3ª Promotoria Criminal e sou, na atualidade, promotora eleitoral na Comarca de Gramado. Para 4 promotores. Eu trabalho para 4 promotores, né? Em Gramado, que faz parte da... Em Gramado, porque o promotor lá está em licença, né? Mas é outra comarca. E é outra comarca, mas eu também estou respondendo por lá em matéria eleitoral. Por isso a gente não pode avançar tanto em política. Não podemos avançar no tema da política. Mas é um tema que lhe é muito afeito. Tanto é que a minha formação é ciências jurídico-políticas, né? Não significa uma política partidária, né? Nós podemos falar em políticas públicas e em outras questões, mas partidária não. Até porque, eu confesso, escrevo isso, eu não tenho partido, eu voto em pessoas. Né? Tanto é que o meu voto eu posso abrir, fiz votos assim de todas as legendas, né? Fiz votos de todas as legendas. Por quê? Porque eu acho que tem gente boa em todos os partidos, embora seja minoria, né? Mas tem em todos, em absolutamente todos. E são pessoas que são dignas da minha credibilidade. E não um partido e nem nenhum projeto de poder. E tu não tens nenhum pudor em te posicionar, né? Eu não.
Facebook é uma ferramenta constante na tua vida. Constante. Desde das rosas que recebe do marido. Sim, né? Das artes que faz de esquecer a bolsa em casa. Até exatamente um chamamento à população que pense muito antes de votar. Exatamente. Porque assim... Isso não lhe causa algumas dores de cabeça? Às tem, vezes, assim, pessoas que... né? Às vezes, alguns reveses a gente enfrenta. Comentários, um que outro manda lá para a corregedoria, né? Só que esquecem que eu tenho autonomia, liberdade, tenho vida privada, no âmbito da minha vida privada. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Carteadinho em casa, assim, a gente faz sem nenhuma implicação monetária, financeira, só para distrair, a gente joga. Mas, assim, agora só o que faltava não poder expressar a minha opinião, né? Expresso a minha opinião tanto na temática jurídico-política como no tribunal do júri, né? Quando eu vou para o júri e digo assim, olha, eu estou pedindo pena máxima porque eu não posso pedir outra coisa, é porque eu não posso pedir outra coisa. Se eu pudesse, eu pediria. Né? Eu quero saber. Por exemplo, aquela situação que nós tivemos ontem estampada na mídia no Rio Grande do Sul, que um dos criminosos mais conhecidos e impiedosos, que é o Seco, estava se estruturando dentro da PATSC, nosso presídio de segurança máxima, para formar uma organização criminosa à la PCC, certo? Essa pessoa tem 200 anos de cadeia para cumprir, nós sabemos que ninguém cumpre mais do que 30 neste Brasil continental, ninguém vai ficar lá mais do que 30 anos preso, porque nós temos o limite da lei. Se ele hoje matar mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, um bando de pessoas, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, na reprovabilidade, na sanção penal que ele tem que receber. Por que ele vai se conter num assalto a banco de matar quantos? Então, que sistema jurídico é esse que eu tenho? Pessoa falava no celular, e essa pessoa, exatamente, falava no celular para um presídio que era para ser de segurança máxima, e a gente está vendo a vulnerabilidade que ele tem, e nós temos um sistema penal que não dá resposta para isso. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Eu vou pedir a pena máxima porque a legislação não me permite pedir outra coisa. Mas se me permitisse, eu iria pedir. Porque, assim, nós podemos falar em recuperação com essa pessoa, nós que não façamos um discurso hipócrita. Eu nunca fui hipócrita, nem fora da minha vida pessoal, e nem na minha vida, e nem fora do Ministério Público, na minha vida pessoal, e nem durante a minha atividade profissional. Mas me parece... Então, assim, quando eu falo assim... às vezes eu até escrevo bandido bom e bandido morto, não é que eu quero matar o bandido, viu? Né? Só que eu prefiro ele morto do que matando outras pessoas. Eles do que nós. Né? Eu já vi isso. No tribunal do júri, alguém dizer, pois é, né, doutora, dizendo para o juiz, antes que chore a mãe dele do que a minha. Né? Então eu penso assim, antes que chore a mãe dele do que das pessoas de bem e que são inocentes e que não pediram para vir, que não podem ter uma sentença de morte assim pela decisão de um particular. Nós não podemos dizer que nós não temos pena de morte no Brasil. Temos, né? Todos os dias as pessoas são mortas em homicídio, tem sua morte decretada pela ação de uma pessoa. Também no trânsito isso acontece. Então nós não podemos ser hipócritas e dizer assim, não, nós não temos pena de morte. Temos sim. Nós não queremos ver que temos, não queremos admitir. Pessoas pedindo a ditadura de volta, né? Não sou favorável. E aí uma pessoa dizendo assim, mas contra pobre e preto, já existe o braço do Estado muito forte em cima dessas pessoas. Deixo essa reflexão e a senhora vai me responder essa e outras perguntas logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso e forte com a doutora Silvia Regina Becker Pinto.